Gente, eu vou tentar fazer essa resenha desse livro que acabou comigo, acabou com o meu coração. Vamos lá, vou tentar. Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Antes da gente começar o vídeo, de eu tentar começar essa resenha, já quero pedir, como sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative aí o sininho para não perder nenhum vídeo. Assista os vídeos, fica à vontade, por enquanto tem poucos. E comentem, fiquem à vontade, tá, gente? Para comentar, para curtir, para compartilhar, se gostarem com os amigos. E não esqueçam de deixar suas sugestões, viu, gente? Sugestões de leitura pra mim, que eu tô anotando todas. Quem tiver alguma sugestão bacana, pode deixar aí, tá? E minhas redes sociais também. Na verdade, o Instagram. Isso, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo também, dos vídeos, pra vocês me seguirem por lá, porque lá eu posto mais coisas, mais leituras, né? Porque, como eu sempre falo, não são todas que eu trago aqui as resenhas. Mas lá eu posto todas as minhas leituras, independente de se eu gostei ou não, tá tudo lá no Instagram. Então me sigam por lá também. Gente, então, esse livro aqui eu finalizei há poucos dias. Vocês já viram aí na capinha, né? O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Não sei se fala assim, Khaled Hosseini. Essa edição é da Nova Fronteira. Eu fiquei enrolando, esse livro ficou aqui na minha estante um tempinho, ele estava até embalado, acho que eu mostrei no vídeo quando ele estava embalado ainda. Eu fiquei mais ou menos um ano aqui com ele na estante, até pegar para ler. Eu não tinha ideia do que se tratava, né? E demorei um pouco para pegar para ler. E, gente, é difícil até de falar. Esse livro acabou comigo mesmo. Acabou comigo, me deixou arrasada. Assim, é até um pouco contraditório, porque eu amei a história. Tá entre os meus favoritos do ano, os favoritos da vida, com certeza. É um livro que vai marcar, já me marcou, vai marcar minha vida para a vida toda. E eu amei, apesar de ter destruído meu coração, tá? Tem o filme dele também, eu não assisti ainda, tô com medo de assistir porque eu ouvi críticas muito negativas sobre o filme. Então, isso aqui vocês não reparam não, tá, gente? É porque eu comprei esse livro no sebo, aí veio com essa etiqueta e eu não consegui tirar. Então, eu ouvi críticas negativas sobre o filme. Assim, se eu tiver a oportunidade de ver, eu quero ver, por curiosidade, né? Mas depois do livro, assim, eu acho que eu não sei se eu vou ter coragem de ver o filme, não. A história, gente, se passa mais ou menos no ano de... final dos anos 60, início dos anos 70, no Afeganistão, mais precisamente em Cabul, né, que é a capital do Afeganistão. O Afeganistão, gente, assim, só para citar um pouco, acho que a gente teve mais curiosidade a respeito desse país depois do ataque às Torres Gêmeas, né, que foi em 2001, setembro de 2001, inclusive esse ano faz 20 anos já, né, gente, passou muito rápido, que foi o ataque ao World Trade Center, né, as Torres Gêmeas. Então, a partir daquilo, né, aquela guerra toda, o ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão, que o mundo tomou mais conhecimento desse país. Até, inclusive, depois disso que surgiram vários livros, vários autores quiseram escrever, acho que é para chamar um pouco a atenção do mundo todo para eles, né, para esse país que é tão sofrido. Já era na época quando se passa a história é fictícia, mas na época que se passava, era relativamente assim, um país tranquilo, digamos assim, apesar que tinha já muita pobreza, né, aquela situação toda, mas ainda não tinha essa questão da guerra e tudo. Foi um pouco antes que se passou a história. Então, acho que o mundo ficou um pouco curioso para conhecer, né, por isso que esses livros têm feito tanto sucesso sobre o Afeganistão, histórias mesmo que fictícias que se passam no Afeganistão.
Então, ele conta a história de dois meninos nessa década de final dos anos 60, início dos anos 70. Duas crianças, dois meninos que são muito amigos. Eles moram mais ou menos na mesma casa. Assim, um é o Amir e o Hassan. O nome das crianças eu não sei se eu vou estar falando certo, viu, gente? O Amir e o Hassan. Eles são muito amigos. O Amir é da classe alta, digamos assim, que lá tinha essa separação também. A classe dele se chamava Pashtun. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Pashtun. Era a elite da época, era o pessoal que tinha dinheiro, que era rico. E o Hassan era um Hazara, ou Hazara, não sei como que pronuncia. Era uma classe mais baixa. Inclusive os Hazaras, eles tipo serviam os Pashtuns. Então o Hassan, o pai do Hassan, trabalhava como se fosse um empregado para o pai do Amir. Só que na verdade eles eram muito amigos, apesar de ter essa troca, um ser servo, digamos assim, do outro, eles sempre foram melhores amigos, os pais dos meninos, e os meninos, consequentemente, também foram criados juntos, apesar da diferença social. Eles se davam muito bem, tinham muitas afinidades, mas eram crianças diferentes. Então a gente vê isso aí, né, no começo já da história. O Amir acaba se tornando assim uma criança chata, a gente acaba tomando raiva dele, porque a amizade do Hassan é uma amizade sincera, ele gosta demais do Amir, ele faz de tudo pro Amir. Então tem até uma frase que ele fala no livro para ele, quando acontece uma ou duas coisas, que ele vira para ele e fala: por você eu faria isso 1000 vezes. Eu achei isso assim, me tocou demais. Por você eu faria isso 1000 vezes. Então a amizade dele é uma amizade pura, sincera, ele gostava de verdade do Amir. O Amir, tudo bem, gostava dele também, mas ele ficava tipo provocando ele, testando a amizade dele, criando situações que deixavam às vezes o Hassan com vergonha, em maus lençóis perante outras pessoas, para testar a amizade dele, para testar se realmente ele era aquele amigo que ele falava que era. E sempre ele provou que era. Então o Amir ficava bravo com ele, em vez de gostar, de agradecer, não. Ele ficava bravo porque o Hassan dedicava essa amizade toda para ele. Então ele ficava sempre testando. A gente acaba tomando raiva do Amir. E acontece uma situação, gente, já no início da história, que assim me deixou, ao mesmo tempo que me deixou chocada, eu chorei de derramar lágrima. Claro que eu não vou falar, não posso, não convém, e também não vou dar esse spoiler aqui para quem ainda não leu, né? Então, assim, ao mesmo tempo me assustou. Quando eu li aquela situação que aconteceu, eu me assustei, porque a gente não espera que aconteça, é uma coisa que você nunca espera. Ainda mais numa história de uma amizade entre dois meninos. Então é uma coisa que a gente não espera. E essa situação acaba levando à separação dos dois. É uma situação que acontece que o Amir... É uma situação que acontece com o Hassan, que o Amir presencia. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Ele teve a chance de retribuir toda a amizade do Hassan, e ele não retribui, ele se cala. E isso faz ele se arrepender depois pro resto da vida. Ele não faz nada, ele poderia ter feito alguma coisa pelo amigo dele, mas não faz. Então, depois disso, acabam acontecendo coisas que faz com que os dois se separem. O pai do Hassan vai embora com ele, e o pai do Amir fica super chateado, ele chora porque ele gosta muito dele, não quer que ele vá embora e tal. Mas eles vão embora, e depois disso nunca mais eles se encontram. Passam-se anos e anos, e o Amir sempre tem aquilo na cabeça, o que aconteceu, a prova de amizade que ele poderia ter dado não deu. Isso aí sempre assombra o coração dele, a mente dele, que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Então ele fica anos e anos sem ter notícia, aí o autor passa um pouco, né, o tempo, pra gente ver o que vai acontecer. Aí nisso o Amir já tá com uns 30 anos, e inclusive o narrador da história é o Amir. Ele já tá com uns 30 e poucos anos, e ele recebe uma carta de uma pessoa
E essa carta acaba dando ele a chance de talvez ainda fazer alguma coisa. De ter ou uma notícia do amigo dele, do Hassan, de saber o que aconteceu com ele e tentar, de certa maneira, corrigir, digamos assim, o passado, se é que tem como corrigir. Então, assim, acontecem N coisas. Nisso ele já tinha ido embora do Afeganistão e ele acaba tendo que voltar, depois de adulto. Ele volta e quando ele volta ele fica muito chocado porque já está tudo destruído, foi tudo destruído pelo regime talibã. Então aquilo toca muito o coração dele, ele não imaginava que estava daquele jeito, né? E ele acaba tendo que voltar um pouco aí ao passado, ele volta onde era a casa dele, tá tudo muito diferente, tudo destruído. Então, assim, aquilo toca muito o coração dele e ele se sente na obrigação de tentar fazer alguma coisa, né? Tentar ainda mudar alguma coisa que possa ser mudada. Eu não posso falar aqui o que aconteceu exatamente, qual a situação que foi, mas ainda acontecem no final também, mais no final da história, coisas assim que me tocaram demais. Chorei umas 2, 3 vezes. A primeira foi nessa situação que eu falei pra vocês antes. Mas no final também acontecem coisas assim que a gente não acredita. Você fala, meu Deus do céu, como que pode acontecer uma coisa dessa? E assim, em momento algum, o autor tentou fazer uma história bonita, com um final feliz, não. Eu acho que ele quis mostrar justamente a realidade. O que aconteceu, o que acontecia, o que acontece lá nesse país, né? São situações assim muito tristes. Então ele quis mostrar realmente a realidade. Eu acho que é por isso que choca tanto, né, gente? Acho que todo mundo há de concordar que a realidade choca muito mais do que a ficção, né? Principalmente quando é uma realidade como a do povo afegão. Então, é assim, chocante, gente, chocante. O final da história também toca muito a gente. E a gente se prende aos personagens, a gente quer pegar, dá vontade de pegar o Hassan pra gente, pegar ele no colo, assim, e dá vontade de dar uns tapas no Amir, porque, meu Deus. Então, gente, assim, é uma história realmente muito forte, tem situações muito fortes, tá? Eu indico, quem não leu ainda, tem que estar preparado, tem que estar com o psicológico muito preparado para ler. Porque não é fácil não, gente, não é fácil, é bem forte, tem situações, umas 2 situações bem pesadas que acontecem aqui, que realmente, assim, me assustaram mesmo. E apesar disso, é incrível, gente, é incrível. A escrita dele é esplêndida, ele não enrola, ele toca nos pontos principais. A gente tem uma mini aula de história, né, na questão aí do Talibã, das guerras. Então, assim, é perfeito, gente. Para falar uma palavra, perfeito. Apesar de tudo, apesar de ser forte, apesar de assustar a gente. É perfeito, com certeza tá entre os meus preferidos. Tem um outro livro também dele, muito conhecido, que eu não li ainda, chama Cidade do Sol. Dizem que é muito bom também, agora quero ler também. E indico, viu, gente? Indico muito. Quem não leu ainda, leia. Quem já leu, me conta aí nos comentários o que achou. Tenta comentar sem dar spoiler, viu, gente? Tentem comentar sem dar o spoiler para quem não leu ainda, tá? Então eu indico, tá, gente? Aí só dou esse aviso. Tem que estar com o psicológico bem preparado para poder ler, porque não é fácil, não. Viu? Mexe muito com a gente mesmo, muito. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixo vocês curiosos aí para lerem, tá? E me contem nos comentários se já leram, o que acharam. E é isso. Obrigada por terem assistido até agora, viu, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchauzinho!